Olá pessoal, agora que nós já conhecemos o conceito de temperatura, conhecemos as escalas termométricas e aprendemos como fazer as transformações de unidades, chegamos então ao estudo da calorimetria. Como o próprio nome sugere, né? Calor. Então tem tudo a ver com calor. O que significa então a palavra calor? Calor é uma forma de energia, assim como tantas outras, energia elétrica, hidráulica. Só que esta é uma forma de energia em trânsito, ou seja, é uma energia em movimento, que se manifesta quando existir uma diferença de temperatura entre um ou mais corpos. Então nós temos aqui a palavrinha calor, mais a palavrinha metria. Calorimetria, medida do calor. Calorimetria, definindo ela, é a parte da física que ocupa-se em estudar as quantidades de energia em forma de calor trocada entre os corpos e os fenômenos a ela relacionados. Ao receber ou ceder certa quantidade de calor, que a gente representa pela letra Q, percebe-se que sempre vai ocorrer uma variação de temperatura, uma diferença de temperatura. Então, como nós chegamos à conclusão, né, que quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo implica numa variação na sua temperatura. Sendo a diferença de temperatura, a subtração entre a temperatura final menos a temperatura inicial, conhecendo-se a massa e o calor específico do corpo ou substância, podemos chegar à seguinte equação. Vamos lá. Q, que é a quantidade de calor, é igual a mc ΔT. Essa é o que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria. Essa equação pode ser reescrita da seguinte forma. No lugar do ΔT, eu posso escrever temperatura final menos temperatura inicial. Então, tanto faz usar da primeira maneira como apresentei, como da segunda maneira. Então, nessas equações aqui, o Q significa a quantidade de calor, que tem como unidade de medida a caloria. O M é a massa, que nessa equação entra sempre na unidade de grama. O C é o calor específico, tabelado, aquele que a gente viu na tabela, que eu apresentei para vocês. Medida, a unidade dele é caloria por grama grau Celsius. TF é a temperatura final do corpo ou das substâncias. E TI a temperatura inicial, ambos aqui em graus Celsius. Por convenção, adotamos o seguinte: uma quantidade de calor positiva, a gente chama ela ou considera positiva, quando o ΔT, a variação de temperatura, também for positiva. Isto implica em que a temperatura final do móvel, a temperatura final do corpo, seja maior que a inicial. Ou seja, quando houve um aquecimento. Aí nós chamamos a essa quantidade de calor recebido por um corpo. Quando recebe, ele aquece. E aí então esse aquecimento, essa quantidade de calor, a gente representa ela positiva. Ao contrário, uma quantidade de calor representada por um número negativo é quando eu tenho um ΔT, uma variação de temperatura também negativa. Para isso, a temperatura final tem que ser menor que a inicial, ou seja, tem que ter um resfriamento. E aí, quando isso acontece, a gente diz que essa quantidade de calor foi cedida por um corpo. Recebe, aquece. Cede, resfria. Continuando, vamos agora então à aplicação da equação fundamental da calorimetria para um corpo, para um só corpo ou uma só substância. Um exemplo:
Exemplo resolvido aqui. Temos 50 gramas de alumínio, inicialmente a 10 graus Celsius. Qual deve ser a quantidade de calor necessária para que sua temperatura varie para 40 graus Celsius? Vamos lá, começar a resolver. Após uma boa leitura do enunciado e interpretá-lo corretamente, vamos anotar os dados que estão ali disponíveis. Tem ali a massa, que é 50 gramas. Fala qual é a substância, que é o alumínio. Aí a gente vai na tabela e busca o valor dele, que é 0,22. Também nos fala da temperatura inicial, que é 10, e a final, que é 40. E nos pergunta a quantidade de calor necessária para que acontecesse então esse aquecimento. Nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria e vamos substituir os dados. Então teremos nesse primeiro momento, colocamos a equação ali e substituímos. No lugar da massa, o 50, no lugar do calor específico, 0,22, a temperatura final, que é 40, e inicial, que é 10. Vamos multiplicar os números que estão na frente do parênteses e já fazer a subtração dentro dele. E ficamos com Q igual a 11 vezes 30. 11 é a multiplicação 50 por 0,22 e 30 é a subtração dentro do parênteses. Multiplicando ali, nós vamos chegar ao resultado, Q igual a 330 calorias. Esta é a quantidade de calor que foi necessária ser recebida por aquele bloco de alumínio para que a temperatura dele aumentasse de 10 para 40 graus Celsius. Um segundo exemplo. Ao receber 690 calorias, 300 gramas de cobre que se encontrava inicialmente a 10 graus Celsius, foi aquecida até uma temperatura final desconhecida. Então agora a gente não tem a temperatura final. E queremos calcular o valor dessa temperatura. Feita a leitura do enunciado, vamos anotar os dados. A quantidade de calor que foi recebida pelo cobre, 690 calorias. A massa, 300. O cobre tem calor específico 0,092 na tabela. Temperatura inicial é 10 e a temperatura final a gente não tem. Então, vamos usar novamente a equação fundamental aqui e substituir os dados. Está ali. A gente já tem a quantidade de calor, já tem a massa, tem o calor específico, não tem a temperatura final, mas tem a inicial, que é 10. Vamos multiplicar os números que estão na frente do parênteses, primeiro. Então, repetindo os 690, 300 que multiplica 0,092 dá 27,6. E dentro do parênteses a gente não mexe, continua, deixa como está. Invertendo os lados da igualdade, não mudou nada, a gente só inverteu. E como a gente quer encontrar o TF, esse 27,6 aqui, ele tem que sair. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo. Certo? E aí, a gente fica com temperatura final menos 10, é o 690, que já estava do lado direito, dividido pelo 27,6. Prosseguindo, vamos fazer a divisão do lado direito da igualdade e temos assim: temperatura final menos 10 igual a 25. Esse menos 10 para sair daqui, como está subtraindo, vai ter que ir somando. Está subtraindo, vai somando. E aí ficamos que temperatura final é o 25 mais o 10, que dá como resposta 35 graus Celsius. Essa é a temperatura final daquele bloco de cobre que inicialmente estava a 10 graus Celsius, recebeu 690 calorias e responde então a nossa pergunta. Terceiro e último. Inicialmente temos um bloco de 400 gramas de ferro aquecido a 50 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para que sua temperatura venha a ser de 15 graus Celsius? Responda também se essa quantidade de calor foi recebida ou cedida pelo ferro.
É um exercício muito parecido com o anterior, mas vale a pena eu colocar para chamar a atenção de um detalhe. Resolvendo, vamos direto aos dados, que a gente já leu o enunciado, né? A massa é 400 gramas, a substância é o ferro, o calor específico dele da tabela é 0,11, temperatura inicial 50 e a temperatura final a gente sabe que é 15, mas não sabe quanto de calor foi necessário para fazer essa variação de temperatura ali. Usando a equação fundamental da calorimetria, substituindo os dados, aqui a massa é 400, o calor específico é o 0,11, a temperatura final é 15 e a inicial é 50. Vamos multiplicar na frente do parênteses e subtrair dentro dele. Ficamos com Q, que é o que eu quero saber, igual a 44 vezes menos 35. Quando formos fazer essa multiplicação, temos que lembrar da regra da matemática que, na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado dá negativo. Então, o Q deu menos 1.540 calorias. Esta é a resposta. Agora vamos ver a resposta da segunda pergunta, para saber se essa quantidade de calor foi recebida ou cedida pelo ferro. Tem duas maneiras de descobrir isso. Primeiro, observando que a temperatura final, que é o nosso 15, é menor que a inicial, que era 50. E depois, também observando que o resultado deu um número negativo. Com essas duas análises, chegamos à conclusão que essa quantidade de calor foi cedida pelo bloco de ferro. Era isso. Um abraço.